propostas do liberalismo, né? Ok. Desculpa, gente. Estou respondendo lá. Ai, fiquei até sem graça agora. A moça avisou aqui, this call is now being recorded. Eu falei, ok. A cidade liberal é como se chama a cidade baseada nas propostas do liberalismo, tá? Quais são as propostas do liberalismo? O que o Adam Smith, e aí eu vou voltar para o slide anterior, o que ele propõe, tá, para os governos, para as prefeituras? Por exemplo, o que ele propõe no município de Londres? Ele propõe que o município venda os terrenos de propriedade pública para poder pagar as suas dívidas. Que dívidas? O que está acontecendo? Com o crescimento exagerado das cidades, crescimento urbano exagerado, tá? Acontece o aumento da violência, acontece o aumento da doença, acontece a necessidade da implantação de um sistema de transporte urbano mais eficaz, acontece a necessidade de investimento em áreas urbanas periféricas, tá? A construção de bairros novos, acontece a necessidade de maior investimento na segurança por causa da violência, tá? E isso onera o cofre público. Só que as prefeituras não estavam preparadas para isso. Olha o que eu falei. Em 50 anos, Londres aumenta a população de 1 para 2 milhões de habitantes. Então, vamos imaginar que Londres pelo menos dobre de tamanho, tá? Considerando a implantação das indústrias, ela mais do que dobra de tamanho, porque tem as fábricas e tem também as vilas industriais e tem também os novos bairros que são implantados na periferia, que não são bairros industriais, tá? Então, a cidade passa a ter mais do que o dobro do tamanho que ela tinha antes. E aí, as prefeituras começam a contrair dívidas. As prefeituras, os cofres públicos começam a negativar, tá? E eles não sabem o que fazer. A proposta do Adam Smith, então, ó, vocês estão com muitos terrenos, muitos lotes, muitas propriedades na região central da cidade. Edifícios vazios, lotes sem uso, porque a área central da cidade era toda de propriedade do município, quase toda. Então a proposta do Adam Smith vende propriedades, vende edifícios, vende terrenos e se capitaliza. Com isso, você gera renda para o cofre público e você, ao mesmo tempo, gera investimento e movimento para o centro da cidade. Um detalhe importante aí é que muita gente, com o crescimento exagerado da cidade, as famílias que tradicionalmente habitavam as regiões centrais passam a querer habitar nas regiões periféricas, passam a preferir sair do centro para poder evitar a violência, tá? Para poder evitar o contato com quem acabou de imigrar do campo para a cidade, de migrar do campo para a cidade, e passam a preferir morar em bairros novos que a própria prefeitura construiu
para as famílias ricas nas regiões periféricas da cidade. Então, as regiões periféricas da cidade, elas vão contar com bairros construídos para famílias ricas, além das fábricas e além das vilas operárias. Com isso, existe um esvaziamento do centro. O esvaziamento é residencial também, tá? Não é só o centro urbano das cidades, no período da Revolução Industrial, ele não é uma coisa como a gente conhece hoje. Quem visita cidades grandes, como São Paulo, Rio, Curitiba, Salvador, está acostumado a ver um centro urbano cheio de edifícios públicos, né? Cheios de moradores de rua e com pouquíssima residência, pouquíssimos edifícios residenciais e cheios de problemas urbanos. Essa não era a realidade dos centros urbanos na Inglaterra no período que começa a Revolução Industrial. Tá? Quando começa a Revolução Industrial, qual era a característica de um centro urbano? O centro urbano era uma área residencial, era uma área de moradia das melhores famílias daquela cidade. Mas com o adensamento urbano, as famílias começam a preferir sair do centro e morar em áreas mais seguras, mais aprazíveis, né? Mais modernas também. Porque uma das vantagens do advento da industrialização é o conforto residencial, né? Porque com a industrialização vem o ferro fundido, então vem a tubulação doméstica em ferro fundido e vem as instalações urbanas e prediais fabricadas em metal também. Isso começa aos poucos a ser utilizado primeiro nas casas das famílias mais abastadas. Tá? Então as famílias começam a preferir construir casas novas e abandonar aquelas casas antigas com instalações que eram muito mais precárias para eles. E esses casarões antigos, que vão ficar desabitados nas regiões centrais das cidades, vão acabar se tornando cortiços, que vão ser habitados pelas pessoas que migram do campo para a cidade, migram de outras regiões da Europa, procurando trabalho, procurando residência, tá? Que não tem condições de investir na própria vida nas grandes cidades e vão morar em quaisquer condições nessas regiões centrais das maiores cidades da Europa. Isso vai se dar em Londres, isso vai se dar em Manchester, isso vai se dar em Paris, tá? Isso vai se dar em outras cidades grandes da Europa. Só que essa intervenção dos economistas não vai resolver os problemas. Os problemas urbanos continuam a se acentuar, tá? Essa proposta inicial do Adam Smith, ela só atenua um pouco o problema econômico. Eu tenho aqui uma citação do Engels, parceiro do Marx, que fala um pouco de como era a realidade da velha Manchester pré-industrial. Olha só, ele diz assim, que as ruas, mesmo as melhores ruas, são estreitas e tortuosas. As casas sujas, velhas, em ruínas, e o aspecto das ruas laterais é absolutamente horrível. São os restos da velha Manchester pré-industrial, cujos antigos habitantes se transferiram com seus descendentes para bairros melhor construídos, deixando as casas que se tinham tornado para eles demasiadamente miseráveis. Para isso ainda não é nada, mas isso ainda não é nada.
em comparação com as vielas e os pátios que se desdobram por trás delas, e aos quais se chega somente por meio de estreitas passagens cobertas, através das quais não passam nem duas pessoas uma ao lado da outra. É difícil imaginar a desordenada mistura das casas, que troça de toda a urbanística racional, o amontoado, pois estão literalmente encostadas umas às outras, pois onde quer que houvesse um pedacinho de espaço entre as construções da época precedente, continuou-se a construir e a remendar, até tirar de entre as casas a última polegada de terra livre ainda suscetível de ser utilizada. Então ele descreve aqui a região central da Velha Manchester, tá? E é uma descrição muito parecida com uma região central de Rio de Janeiro, por exemplo, em que a gente entra por trás de um edifício antigo e encontra uma comunidade, tá? Cheia de casinhas construídas coladas uma na outra, uma por cima da outra. As periferias também vão ser ocupadas por bairros de luxo, por depósitos, por indústrias, e o espaço urbano periférico vai se consolidar, porém sem ter sido planejado ou sem ter sido calculado. E enquanto o centro urbano era bastante homogêneo, nas periferias essa homogeneidade vai se perder. Tá? Então, essa homogeneidade social e arquitetônica das velhas cidades vai se perder nas periferias. As famílias tendem a se isolar, os ricos vão se isolar mais. Os pobres vão se isolar menos, naturalmente, casas menores, mais enfileiradas, sobrepostas, em edifícios de muitos andares. Esse aqui é um exemplo de vila operária. Nem as classes mais ricas conseguem fugir dos problemas, porque o ambiente urbano se torna desordenado e inabitável. O cólera se espalha pela Europa em 1830, por volta da década de 1830. E no embalo surgem outras epidemias, cujo ápice vai acontecer nas grandes cidades. Os governantes procuram corrigir pelo menos os problemas higiênicos. A primeira lei sanitária na Inglaterra é publicada em 1848, depois de muitos anos de discussões. Na França, em 1850, e na Itália, em 1865. Essas leis sanitárias e as outras leis que vão ser aprovadas depois vão ser utilizadas na segunda metade do século XIX para administrar a cidade pós-liberal. Tá? Qual é a importância das leis sanitárias para a arquitetura e para o urbanismo? Por que eu trouxe essa informação aqui como uma informação importante para a gente? Porque se até a cidade pré-industrial, a cidade crescia e se desenvolvia bem sem ter leis, era porque não era necessário conter o crescimento da cidade, porque a cidade não crescia de forma desordenada. Tá? Porém, com o advento do processo industrial, o crescimento urbano se tornou desordenado, se tornou exagerado e sem ordem. Então, começou a ser necessário controlar a forma como a cidade cresce. E a primeira forma de fazer um controle sobre isso foi por meio de leis sanitárias. Tá? Essas leis sanitárias, elas são leis de controle da saúde. Leis de controle da saúde pública. Mais ou menos parecido com o que está acontecendo hoje em relação à epidemia de coronavírus, tá? O mundo viveu, no final do século XIX, começo do século XX, uma série de epidemias. Então, aí a gente tem o cólera,
a peste bubônica, a febre amarela, tá? No Brasil, a gente teve a gripe espanhola, a peste bubônica, a febre amarela, tá? Inclusive nas primeiras décadas do século XX. E as cidades brasileiras tiveram essa mesma necessidade de desenvolver leis sanitaristas para poder controlar o crescimento da cidade. De que forma essas leis interferem na aparência da cidade? As leis sanitaristas, elas são baseadas em princípios que entendem que a cidade necessita ser saudável, tá? Necessita ser salubre. Se vocês pegarem as leis dessa época, vocês vão ver o conceito de salubridade. A salubridade é a característica do que é saudável. Então, para uma cidade ser saudável, os médicos daquela época já entendiam que as ruas precisavam ser largas, precisavam ser arejadas, e as residências e edifícios públicos precisavam ter a mesma característica. Tá? Os edifícios precisavam ser arejados, ou seja, ventilados, né? Precisavam ser, pelo menos no caso das cidades tropicais, das cidades quentes, né? Precisavam ser altos para poder ter uma boa ventilação, para poder ter uma troca do calor e ter um bom controle das águas de chuva. Nas regiões onde existe neve, ter um bom controle da neve. E, com isso, as leis sanitárias elas começam a interferir em questões como a inclinação do telhado, a existência ou não de beirais, platibandas, condutores de água pluvial, o formato das janelas, o pé direito dos edifícios, tá? A existência ou não de degraus na entrada das casas, de porão alto, qual a altura mínima, se existir um porão alto nas casas. O que mais uma lei sanitarista pode interferir? Em que mais uma lei sanitarista pode interferir? Que eu já tenha lido para exemplificar para vocês. Mas eu acho que eu dei bons exemplos, tá? Uma lei sanitarista pode interferir se uma casa pode ser construída, parede pode ser construída de forma geminada, parede com parede, tá? Ou se cada casa deve ter a sua própria parede. Qual o afastamento que uma casa tem que ter em relação à casa do lado, as casas fronteiriças e traseiras, entre as janelas de uma casa e outra casa, que distância deve haver, tá? E a gente pensa assim, puxa, como é que questões de saúde pública podem interferir tanto na aparência da cidade? E aí as cidades que até o século XIX eram bastante apertadas, com casas construídas coladinhas uma do lado da outra, né? Começam no final do século XIX, na entrada do século XX, a se tornar cidades com ruas mais largas, com casas mais afastadas umas das outras. A cobertura das casas muda radicalmente, tá? Inclusive porque os recursos da industrialização começam a facilitar isso. Ora, agora existem calhas, condutores de água pluvial feitos em metal,
feitos com chapa metálica, né? E são todos esses recursos industriais. A sociedade tradicional, Professor, oi, é, então, assim, os primeiros parâmetros Roberta, urbanísticos da cidade, Roberto, os primeiros parâmetros urbanísticos da cidade, então, eles vieram por causa dessas leis sanitárias. Tipo, teve a necessidade, os médicos da época perceberam que havia necessidade das construções serem de uma determinada maneira para haver uhum, um conforto e as pessoas não ficarem doentes, assim, não proliferar as doenças tão fácil. Então, as primeiras leis não, as primeiras, vamos lá, o primeiro pensamento urbanístico veio daí, veio, tipo, de questões médicas. isso. Eu tô chocada. O urbanismo sempre foi uma disciplina o urbanismo sempre foi multidisciplinar, tá? Desde o começo, a gente tem a presença, a participação de economistas. Olha, a primeira proposta urbanística que a gente vê, de interferir na cidade para melhorar problemas urbanos na cidade industrial, é feita por um economista, que é o Adam Smith. Tá? Em seguida, a gente vê propostas de outros economistas e de médicos e de homens chamados higienistas, que nem sempre eram médicos, mas eram homens que estudavam os problemas de higiene nas cidades, né? Muitas vezes eram economistas também, mas estudavam as questões sociais e questões de higiene. Então, às vezes, eram estudiosos da sociedade, da economia e da higiene pública que faziam propostas urbanísticas, porque a disciplina de urbanismo não existia. E não era o arquiteto que fazia isso, entendeu? Uhum. A tradição não era que o arquiteto cuidasse disso. Na realidade, Não sabia disso, gente. a formação de urbanismo, ela só é dada ao arquiteto aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente se forma arquiteto e urbanista, mas em outros países você se forma arquiteto. Para você ser urbanista, você faz uma pós-graduação. Você pode ser geógrafo, economista e fazer uma pós em urbanismo, mestrado, doutorado, você se torna urbanista. Tá? Tá bom. Isso é muito interessante. Fiquei pensativo aqui. Quem vai trabalhar com cidades, quem vai trabalhar com urbanismo, vai trabalhar com muita gente de outras áreas. Tá? Vai trabalhar com sociólogo, com advogado, com economista, com médico, porque a cidade precisa de todos esses profissionais. Tá? O arquiteto urbanista é um deles. Aqui um exemplo de casarão cortiço, habitado por população de baixa renda em centro urbano, na Inglaterra nessa época, aqui um desenho. Essa é uma imagem de um hospital. Só o estudo dos hospitais dessa época é uma coisa interessantíssima. Bom, a sociedade tradicional começa a produzir. Não, a sociedade tradicional ela produziu para nós um dualismo entre cidade e campo, né? Até hoje a gente separa o que é espaço urbano do que é espaço rural. A nova sociedade precisa produzir um conjunto habitacional novo, que seja calculado,
e suficiente para ser organizado de modo unitário e grande o bastante para ter uma vida cultural e econômica autossuficiente. Do que eu estou falando? Com o processo industrial, alguns homens começam a propor modelos urbanísticos, tá? E agora eu estou falando de propostas utópicas. Eu estou falando de homens que imaginaram cidades ou pequenas vilas, pequenas aldeias, e disseram, olha, para resolver os problemas urbanos, nós temos que implantar ideias de cidade, ideias de vila, tá? Tirar a população dessa realidade em que eles vivem, nas cidades grandes, e inseri-las num modo de vida novo, um modo de vida comunitário, em que elas tenham acesso ao que elas necessitam de verdade. Então, o Robert Owen era um inglês, tá? Filósofo e socialista. Socialista quer dizer estudioso das ciências sociais. E ele criou a chamada aldeia modelo. Na aldeia modelo, ele propunha reunir 1.200 pessoas num terreno agrícola de mais ou menos 500 hectares. Olha aqui uma aldeia modelo. As habitações vão formar um quadrado, 3 lados destinados às casas para casais e filhos com menos de 3 anos, e o quarto lado para o dormitório dos moços, que são os solteiros, né? A enfermaria e o albergue para os visitantes. No espaço central ficam os edifícios públicos, que são a cozinha, com um restaurante comum, escolas, biblioteca, centro de encontro para os adultos, zonas verdes para recreação, campos esportivos. Ao longo do perímetro externo, os jardins das casas e um anel de ruas. Mais além ficam os estabelecimentos industriais, armazéns, lavanderia, cervejaria, moinho, matadouro, estábulos e edifícios rurais. Faltam, e ele chama a atenção de que faltam os tribunais e prisões, porque essa nova sociedade não vai precisar de tribunais e prisões. Porque na ideia de Robert Owen, morar nessa vila, morar na aldeia modelo, vai ser uma experiência tão perfeita que as pessoas não vão ser tentadas a cometer crimes, então elas não vão precisar ser presas, nem serão julgadas por nada que fizerem. Esse plano foi apresentado ao governo central inglês entre 1817 e 1820 e às autoridades locais, mas foi sem sucesso. Robert Owen tenta colocá-lo em prática por conta própria na América. Então ele comprou em 1825 um terreno no estado de Indiana, onde deveria ter surgido a primeira aldeia modelo, mas ele precisou se adaptar a uma aldeia que já existia, e a experiência vai fracassar alguns anos depois. Tá? Aqui a proposta dele para os Estados Unidos, para a Indiana. Charles Fourier. Charles Fourier ele vai um pouco mais além do Robert Owen. Tá? Ele não propõe uma vila rural, ele propõe um edifício chamado Falange. É um palácio monumental, tá? Que vai abrigar 1.620 pessoas. Ele é um escocês, estudioso das ciências sociais. Tá? Ele cria o chamado falanstério. Cada edifício, cada palácio desse é uma falange. Aqui, eu tenho aqui alguns desenhos do falanstério. Eu vou falar sobre ele. Deverá possuir um terreno de 1 légua quadrada. E na descrição de Fourier, o falanstério é um palácio com um pátio central e vários pátios menores. O andar térreo vai ser interrompido pelas passagens para deixar entrar as carroças, ao passo que no primeiro andar correm as galerias cobertas, que vai colocar em comunicação os outros andares, substituindo as ruas.
os adultos ficam nos apartamentos do segundo e terceiro andar, os solteiros no mezanino e os hóspedes abaixo do telhado. Vocês conseguem ver isso aí no corte, tá? Esse modelo, ainda que fosse um modelo engajado socialmente, exerceu uma fascinação extraordinária em muitos países. As tentativas de colocar ele em prática foram cerca de 50 tentativas na França, na Rússia, na Argélia e na América, entre 1830 e 1850. Olha aqui um desenho tridimensional do falanstério de Charles Fourier. Tá? É um grande palácio mesmo, né? Imagina 1.600 pessoas morando nesta unidade habitacional multifamiliar. Bom, foram tentativas de colocar em prática, mas nenhuma vingou. Jean-Baptiste Godin teve outra sorte. Ele propôs o chamado familistério, francês também, teórico político, industriário. Aqui acho que foi uma grande diferença, ele era industriário, também estudioso da sociedade, tá? E ele propôs uma coisa mais modesta. Um pouco mais tarde, ele realiza para os seus operários um edifício inspirado na ideia do Fourier, que ele chamava de familistério. O edifício principal compreende 3 blocos fechados de 4 andares e os pátios cobertos por vidraças funcionavam como ruas internas. Os serviços, que eram escola, teatro, lavanderia, banheiro público e laboratório, ficavam em edifícios fora desses edifícios de residência. E o conjunto fica isolado num parque fechado pela enseada de um rio. Depois de 1880, a fábrica e o familistério passaram a ser administrados por uma cooperativa de operários. Esses modelos, que eram irrealizáveis na primeira metade do século XIX, foram superados pelo debate político na segunda metade do século. São o contrário teórico da cidade liberal. Tá? Espera aí, que eu tenho que mostrar para vocês o familistério construído. Aqui é a proposta, né? Os 3 blocos, um coladinho no outro, porém deslocados, né? Tocando-se apenas, se tangendo nas pontas. E aqui os outros blocos externos, que são os blocos que compõem o conjunto de vila. E aqui foi o ministério construído, tá? Que funcionou, que vigorou como vila operária do Godin. Esses modelos, gente, eles eram irreconciliáveis com a proposta de cidade liberal. Por que eles eram irreconciliáveis? Porque a cidade liberal, a ideia da cidade liberal é você vende as propriedades públicas e deixa a cidade andar com as suas próprias pernas. Tá? A palavra liberal, ela tem esse sentido. Deixa a cidade caminhar com as suas próprias pernas, deixa os proprietários, deixa os banqueiros, deixa os industriários comprarem suas propriedades, fazerem o que é necessário. Eles vão decidir o que é bom para a cidade, o que é bom para as suas propriedades, o que é bom para os seus operários, tá? E é um processo que não beneficia a população. E, na realidade, as propostas utópicas de cidade, elas andam na contramão desse processo. Tá? Por isso é que as propostas são chamadas de utópicas, porque quem é o industriário, né, que vai querer construir
uma vila operária do tamanho de um palácio para abrigar 1.600 pessoas. Né? Isso tá fora da realidade. Com todos os benefícios que essas pessoas podem ter dentro de um edifício desse tamanho. Mas, na realidade, essas propostas nascem do protesto pelas condições inaceitáveis da cidade que existia. E vão procurar pela primeira vez romper os seus vínculos recorrendo a uma análise e a uma programação racional. São máquinas que são calculadas para aliviar o homem do peso da organização física tradicional, que vai retardar essas transformações políticas e defender o sistema dos interesses existentes. Então, elas vão antecipar, como tentativas isoladas, a pesquisa que depois a arquitetura moderna vai fazer no início do século seguinte. Né? Essa pesquisa coletiva que a arquitetura moderna vai fazer e que vai ser discutida nos CIAN, nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, e que vocês vão estudar em tal 4, tá bom? Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Vou dar uma pausazinha e já volto, tá? Ok.
Oi, oi. Me ouvem bem? Sim, tá. Bom, quero saber qual é o sonho de consumo de vocês de avaliação para a nossa disciplina. Voltar no tempo e conhecer as estruturas como elas eram. Sem que elas estivessem destruídas. Depois voltar no tempo de novo. Eu não Entendi. quero ficar no passado. Eu queria que essa fosse a avaliação. Aí, se a gente pudesse fazer isso, eu ia pedir para vocês fazerem um levantamento físico Com dos aquela trena edifícios. digital, É, tecnológica. cada equipe ia pegar uma edificação e aí apresentar o levantamento físico, fotográfico e documental, e vocês iam entregar o trabalhinho e nota 10. Mas agora vamos sonhar um pouco menos. O que a gente pode fazer para ter uma avaliação bem proveitosa para vocês? E, bom, período passado, a, a, eu ministrei tal 2 dividido para vocês, né? Metade da turma comigo fez seminário. Ah, bonitinha. Realmente é um bom sonho de consumo. Autoavaliação, assim, eu acho que eu saí bem, então eu mereço tirar, assim, 9. 10 não, porque se eu botar 10 o professor não vai concordar, então eu vou botar 9, que tá bom. No período letivo suplementar, a turma fez seminários comigo e uma parte da nota foi do trabalho escrito, a outra parte da nota foi do trabalho apresentado, do seminário. Na verdade, foi o contrário. A parcial foi o trabalho apresentado e a nota final foi a nota do trabalho escrito. No semestre passado, agora, terminou, as turmas me entregaram, as equipes me entregaram artigos. E eu corrigi os artigos, nós fizemos encontros de orientação. Esses encontros de orientação geraram uma nota parcial, tá? E o artigo gerou uma nota final. Achei que a experiência de fazer os artigos foi muito boa. Achei que a gente deveria ter antecipado a entrega dos artigos, porque eu tive 3 turmas, né, esse período que passou. Eram 2 turmas de tal 4 e uma turma de tal 2. Então, e a entrega ficou para o mesmo dia, das 3 turmas. Então, eu acabei ficando com uns 30 artigos para corrigir no final. Entre 20 e 30 artigos. E eu, nossa, extrapolei para caramba o prazo da correção, porque era cada artigo entre 3 e 3 mil palavras. Palavras. E eu li todos os artigos, fiz uma ficha de correção, comentei artigo por artigo, o que falta para melhorar, tá? E enviei de volta. Aliás, os de tal 4 falta enviar todinhos ainda a ficha para os autores. Então, é um trabalho assim que eu faço questão de fazer, porque a gente está fazendo à distância a disciplina, né? Porque eu não posso fazer presencialmente. Se eu fosse fazer presencialmente, eu ia corrigir o artigo e aí eu ia chamar a equipe e dizer, olha, o artigo de vocês está assim, 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 vocês precisam melhorar nisso, nisso, nisso. Entrega, beleza, falei tudo. Mas eu acho que digitalmente é importante eu escrever para poder a equipe ter esse retorno. Acho, inclusive,
que a qualidade dos artigos, tanto digital 2 quanto digital 4, foi muito boa, da maioria dos artigos, e que a gente pode planejar, bati um papo já com a professora Eloane, ela gostou muito da ideia, um evento de História e Teoria, no nosso curso, é um evento interno, mas que a gente pode abrir para poder a gente apresentar nossos trabalhos. Não sei como a gente faria, uma semana de História e Teoria, semana, 2, 3 dias, em que a gente abrisse mesas para apresentação e discussão dos temas, mesas baseadas nos temas, e que a gente pudesse publicar nossos trabalhos, né, nesse evento. Ia ser uma coisa muito legal. E eu tenho certeza que num evento como esse, a gente teria também alguns alunos nossos que poderiam expor seus TCCs relacionados com as áreas de História e Teoria, né? Nós temos vários alunos de TCC que têm pesquisado cultura, memória, e têm apresentado trabalhos bastante relevantes. E geralmente quem acompanha esses trabalhos é a banca, a família e só, né? Esses trabalhos ficam guardados. E eu acho que a comunidade acadêmica precisa acompanhar isso e a gente precisa ter esses trabalhos publicados, colecionados, né? E é isso. O que mais vocês têm para me dizer? Bora, galera. Nós somos Professor, 30 aqui. só Karen aqui falando. Eu tava conversando aqui com a minha irmã, tipo, um portfólio, assim, algo assim, mais elaborado, na verdade, que, assim, chame atenção para poder quando a gente olhar e ficar, a gente querer ler, sabe? Porque às vezes, não só uma apresentação de slide, que é mais difícil, eu acho um pouco mais difícil, assim, de alguém querer pegar para ler, né? E aí a gente pegava e fazia um portfólio com imagens, alguns tópicos que chamem a atenção, né? A gente possa colocar aquilo que seja, assim, dependendo do tema, né? E aí olhou, a gente, bacana, adorei isso aqui, hoje, assim. Um portfólio desenhado, Karen? Também, Escrito e desenhado? Você tem algum exemplo para me mostrar do que você não quer tenho mais que vem propor? na minha cabeça, né? Que eu acho que poderia ficar, que eu já vi vários, mas não tenho aqui, professor, para lhe mostrar. Uhum. Porque eu já fiz avaliação presencial trabalhando com sketchbook, livro de rascunhos, caderno de rascunhos. E a ideia é o seguinte, é cada aluno ter um caderno tamanho A5, com folhas em branco, e a cada aula que a gente tiver, esse aluno precisa acompanhar as aulas, registrando no caderno os tópicos principais da aula, tá? Fazendo o seu resumo da aula, e fazendo desenhos a partir das impressões da aula, das imagens que ele colecionar. E aí, em casa, ele recupera mais imagens, mais conteúdo. O dever de casa é sempre esse, entre uma aula e outra, né? Eu acho legal, a E gente fez isso com o professor Neto, se não me engano. E aí ele passou pra gente o tema e a gente desenha tudinho. Eu acho que é bacana, até pra gente ter também, né? Sobre o tema. Aí, o sketchbook, né? Na verdade. Luísa, tu ias falar. Depois eu falo. Quem mais quiser falar. Não, professor, é porque quando a Karen estava falando desse portfólio, eu lembrei porque a gente já fez uma avaliação de sketchbook assim, eu ia comentar, mas o senhor já falou. Professor, eu acho que em relação ao portfólio, eu imagino que poderia ser não apenas ilustrado pela gente, mas também através de colagens ou alguma coisa mais digital mesmo, sabe? Até porque eu acho que seria um pouco difícil a questão de escanear, fazer uma coisa que fique bom para ver virtualmente, sabe? Então, se for ter que fazer portfólio, seria interessante fazer assim, feito em algum programa, com imagens, com textos, fazer uma capa, tudo ok, só que virtual, sabe? Não feito à mão, até porque a gente já fez um trabalho assim, sabe? Aí fica meio repetitivo, aí então poderia mudar, alterar um pouco
Olha, eu tenho duas preocupações e eu tenho mais um comentário para fazer. Vou começar pelo comentário, tá? Sobre ficar repetitivo, eu não posso deixar de propor uma avaliação para vocês porque seria repetitiva. Senão eu não vou fazer prova, eu não vou mais fazer seminário, porque é muito repetitivo, porque vocês já fazem muitos seminários, vocês já fazem prova, vocês já fazem artigo, tá? Então, isso não é questão. O que me preocupa, primeiro, eu acho que para vocês fazerem um sketchbook, um livro, um caderno de desenhos, de rascunho, a gente realmente precisava estar tendo encontros presenciais. Nem que fosse assim, pessoal, em todo o semestre, nós vamos ter só 3 encontros presenciais. Nesses 3 encontros presenciais, eu preciso ver o caderno de vocês, de rascunhos. Aí funcionaria. Porque eu acho que não dá para eu ver na tela o sketchbook e também não dá para vocês ficarem o tempo todo fotografando, ou escaneando, ou digitalizando. Um negócio que vai estar meio incompleto. Professor, mas ainda não terminei essa página, mas tem essa, não sei o quê. Cara, eu imagino a quantidade de foto que vocês iam fazer, de PDF que vocês iam gerar, e aí manda. Não sei, eu estou achando que isso ia ficar um pouco confuso. A gente ia ter que, não sei, gerar uma pasta na nuvem para cada um de vocês, e vocês iam alimentar a página 1, página 2, página 3, e a gente ia ter que ter uma coisa assim muito bem organizada, em que eu dissesse a página 1 tem que ter tal conteúdo, a página 2 tal conteúdo, a página 3, e eu ia ter que botar uma data certinha para cada conteúdo, e vocês iam ficar loucos em cima de cada conteúdo, entendeu? Para poder a coisa dar certo. Porque se eu gosto do sketchbook quando eu deixo mais livre. E vocês vão criando em cima, sabe? E vocês, aqui eu quero botar uma ilustração disso. Aí eu quero inventar. Eu vi uma citação, a pessoa fez uma citação que foi muito legal, eu quero colocar aqui embaixo. Mas antes eu quero fazer esse outro desenho. Aí você pula uma página, depois você volta. Entendeu, gente? Bom, é por isso que eu acho que à distância, trabalhar com sketchbook não ficaria muito legal. Sobre usar aplicativo, aí a gente entra no outro problema. A gente não está ministrando para vocês aplicativos de edição de imagem e tudo. E eu sei que alguns de vocês já dominam vários aplicativos de edição de imagem, tanto no computador quanto no celular. Então, a pessoa, eu sei usar o Corel, eu sei usar o Photoshop, eu sei usar o Canva, eu sei não sei o quê. Eu sei usar KineMaster, vídeo e tal. Mas eu acho não, eu tenho certeza que tem gente aí que não sabe usar nenhum. Então, isso me preocupa, entendeu? Porque eu quero igualar. Eu quero igualar. E quando a gente mexe com uma plástica, estética, a gente tem que equilibrar as possibilidades de acesso de todos os alunos. Até porque a gente não está numa disciplina plástica. Entendeu? A gente está numa disciplina que é, assim, ela é eminentemente teórica. A disciplina de História e Teoria. Então, o que eu mais tenho que cobrar de vocês não é plástica, é teoria. Mas eu não queria que isso fosse um balde de água fria também. Ficou todo mundo calado agora. Professor. Fala, Wilson. Assim, realmente por essa questão de nós estarmos de aula remota, também tem a questão que você construir um texto, no caso de um seminário ou de um trabalho escrito, dá para a gente colocar as ideias daquilo que a gente está aprendendo para que o senhor avalie a gente a partir dessas ideias, né, do que de fato a gente aprendeu na sua matéria. A parte de desenho, estética, essa parte aí, realmente vai mostrar a nossa criatividade, mas o que aprendemos em tal, não sei se vai conseguir
assim, ter uma avaliação correta por sua parte. Também porque a gente não está presencial, não dá para só acompanhar no dia a dia aquilo que a gente está produzindo no dia a dia do final da sua aula, como o senhor faz no momento que a gente está presencial. Então, assim, eu acho que a gente fazendo trabalho escrito, até mesmo para facilitar por quantidade de matérias que a gente tem. Não sei o caso dos seus colegas, mas eu tenho muitas matérias, e aí facilitaria em você escrever aquilo que você está passando e apresentar para o senhor em um momento correto. Fazer Você tem quantas matérias? Eu estou com 8. 8. Mas isso não interfere, né? A questão é só que também é uma forma mais correta de avaliar, pelo menos no meu entendimento. Sim. Eu também, bom, esse semestre, nós temos alguns textos excelentes. Inclusive, eu não estou em Macapá nesse momento, estou indo para Macapá amanhã, buscar meus textos, buscar meus livros, tá? E a gente tem alguns textos excelentes dessa disciplina. Alguns eu já tenho aqui digitalizados, mas outros estão lá em casa. E eu queria que a gente pudesse aproveitar o melhor possível esses textos. Eu não sei se, de repente, a gente trabalharia num esquema de leitura e resumo, que aí seria um trabalho mais individual. Aí, de repente, nesse período, a gente não trabalharia coletivamente. Então, eu podia, de repente, já passar para vocês os textos e cada um já começa a resumir e mandar para mim os resumos. E aí, cada resumo de vocês vale uma notinha parcial. E a soma dessas parciais dá a nota final de vocês da disciplina, sabe? E aí, olha, eu vou dizer uma preocupação muito grande minha. O peso que as disciplinas práticas têm no final do semestre letivo para vocês. Porque no período passado, agora, quando foi chegando perto da entrega dos trabalhos das disciplinas práticas, de projeto, de plástica, de não sei o quê, cara, ficou muito difícil, a frequência das minhas aulas caiu muito, a frequência nas minhas orientações caiu muito, os alunos entregaram artigos, assim, com dificuldade, alguns entregaram artigo com atraso, e a justificativa era sempre que aconteceu isso, e na entrega de projeto, e aí o meu colega me abandonou, e aí... Então, eu queria achar um jeito da gente aproveitar melhor o começo do semestre, o máximo possível, para no final vocês estarem mais de boa. Luísa. Professor, se eu não me engano, teve aquela matéria, eu acho que foi o tal 1 que você fez com a gente, que teve aquele Eu só livro comecei, né? mas o senhor passou um livro pra gente ler, e A aí a Cidade gente Antiga. fez... Isso, eu tenho ele ainda. A gente leu uma parte dele, alguns capítulos que você passou. Se não me engano, eram 5 partes do livro, e o senhor retirou uma, que o senhor achava que era da guerra, não tinha muito a ver. E aí a gente fez tipo uma provinha, porque o senhor fez 4 perguntas e que tinha perguntas que assim capturavam o que era essencial assim do livro e tinham a ver com a forma que as pessoas viviam e capturavam a arquitetura da época. E a gente fez aquela prova. É como se fossem os textinhos que você está falando, só que ao redor, acerca de só um foco, né? Eu acho que seria bacana também, considerando as pontuações que foram feitas, do tipo de avaliação, do que o senhor gostaria de avaliar e essas coisas. Fale, Roberto. Eu acho que pode ser esse esquema de pegar um texto ou uma parte de um livro e pedir para a gente fazer um resumo com os pontos que a gente considera mais importantes. É interessante porque a gente vai ser um trabalho, então a gente vai ter tempo de ler, porque vai ser o trabalho. Então, porque às vezes eu, pelo menos, sinto que eu não tenho tanto tempo
para ler coisas de arquitetura, porque eu estou fazendo trabalho de arquitetura. Então, aí eu sinto assim que eu perco um pouco disso. Então, eu acho legal que a gente possa ler e fazer um resumo sobre. E pode ser que isso eu passe livre, como a Luísa falou. Pode ser que não precise ser exatamente a gente fazer um resumo, mas responder algumas perguntas que o senhor fizer para a gente responder. E no final do semestre, já deixar agora explícito que no final do semestre a gente vai entregar um artigo. Aí, por exemplo, durante todo o semestre a gente pode fazer no artigo, não precisa fazer lá no final, entendeu? Aí a gente vai entregar no final, mas antes a gente já teve, tipo, 2 meses e meio para fazer, sabe? Para não ficar corrido no final do semestre, como o senhor falou. Acho que pode ser uma ideia. Joiciane? Desculpa. Bom dia, professor. Eu acho interessante essa ideia de resumo para que a gente trabalhe, porque às vezes a gente, como a Roberta disse, a gente não tem tempo de ler e a gente fica meio aéreo nas aulas. E é bem interessante esse método de metodologia de resumo. E assim, em relação ao artigo que ela citou, eu acho assim que se a gente for fazer resumo, a gente não faz artigo. Ou se a gente for fazer artigo, a gente não faz o resumo. Ou, se for trabalhar as duas coisas, a gente já pode fazer resumo voltado para o artigo que a gente vai fazer. Não fazer leituras desfocadas do tema do artigo. Com certeza, Joyce. Se eu for pedir tanto resumo quanto artigo, eu vou necessariamente combinar as duas coisas e eu vou pedir um artigo menor. Eu não vou pedir um artigo do tamanho do que eu pedi para o pessoal no semestre passado, que foi um artigo grande, tá? Matheus. Não, só falando que o que eu acho muito produtivo, o que a Luísa falou, que a gente teve, acho que foi no ano passado, que o senhor começou a dar pra gente sobre o livro que passou. A gente acabou fazendo uma prova, pelo menos pra mim, particularmente, eu achei bem produtivo, porque eu acho que eu peguei bastante o assunto, eu fiz uma prova boa, a gente estudou bastante. Esse método de a gente ler os textos, ler os livros para estudar tudo que a gente tem para estudar, para fazer uma prova, eu acho melhor. Pelo menos pra mim. Não sei o resto da turma. Beatriz. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Eu não sei se é possível, mas eu acho que uma problema que teve no outro semestre. Eu não fiz Pode matéria falar só um pouquinho mais alto. Eu não fiz matéria contínua no outro semestre. Porém, pelo que eu observei pela galera que estava tendo problema com isso, foi porque os professores não estavam conversando entre si. Então, a professora de projeto botava a entrega do trabalho no dia da sua aula, sabe? Até meio-dia. E aí era meio complicado entregar o trabalho, finalizar as coisinhas, sendo no mesmo dia de entrega, sabe? Então, eu acho importante ter uma conversa também entre vocês para não bater data, assim, e horário, porque é complicado também para quem faz a matéria. Certo. Então, Então, o que eu peço? Se algum professor de qualquer disciplina marcar entrega de trabalho para o dia da minha aula, para o horário da minha aula, me avisem, tá? Porque eu geralmente marco entrega de trabalho para o dia da minha aula ou para o final de semana. Eu não marco entrega de trabalho para quarta-feira, se a minha aula é sexta. Eu não vejo sentido nisso, tá? Então, eu acho que, na verdade, vocês mesmos precisam, na hora que o professor marcar uma data, vocês já têm que falar com o professor dizendo isso. Professor, a gente quer pedir uma coisa para o senhor. Quando o senhor marcar a entrega de trabalho, marque para o dia da sua aula. Ou então marque para o final de semana, marque para o domingo, sei lá. Porque quando o senhor marca para o horário de outro professor, a aula desse professor fica prejudicada. Período passado, isso aconteceu com o professor André, e aí muitos alunos faltavam a aula do professor André, e o professor André reclamou muito. Inclusive, ele não para de reclamar disso. Tá? Aí, os professores já vão mudar. E se ainda assim eles quiserem marcar, insistirem, aí vocês falam comigo. Porque aí eu falo com o professor e se não der certo eu falo com a coordenação. Porque isso é uma coisa que tem que ser coordenada. Tá bom? Obrigado, Bia. Gente, nós temos 12 aulas esse semestre, tá? 12 encontros.
Eu preciso que esses 12 encontros sejam produtivos e eles vão ser muito bem produtivos se eles forem baseados nas leituras. Se eu simplesmente pegar, eu quero que vocês me entendam no que eu estou falando, tá? Se eu pegar como é que chama? O conteúdo da disciplina, lá no projeto político-pedagógico do curso, que está no site do nosso curso. Se eu pegar o conteúdo da disciplina, dividir ele ao longo das aulas, e eu for ministrando assim, criteriosamente o conteúdo da disciplina, eu vou ter um certo proveito no ensino da disciplina. Mas se a gente trabalhar as aulas a partir da leitura de textos, vocês vão chegar na minha aula com matéria, conteúdo lido, e a gente vai ter discussão para fazer. Ou seja, a minha apresentação vai ser mínima e a nossa articulação vai ser maior. E o que vocês aprendem é mais. Por quê? Quando você só ouve, você aprende um pouco. Mas quando você ouve e lê, você aprende mais, aprende o dobro. Quando você ouve, lê e fala, você aprende muito mais. Quando você ouve, lê, fala e escreve, você aprende muito, muito mais. Tá? Então, vocês terão aprendido muito mais na minha disciplina se vocês tiverem feito esse exercício de ler, tomar nota, participar e ouvir, ainda me ouvir falando sobre isso. Tá? Por causa disso, então, eu vou fazer um cronograma. Eu já vou te dar a palavra, Roberto. Eu vou estabelecer um cronograma de leituras, tá bom? Eu vou ver a dimensão de cada leitura para poder determinar se a gente vai ter uma leitura por aula ou se algumas leituras a gente vai passar mais de uma aula em uma leitura, tá bom? Para poder ficar de bom tamanho isso aí. E se eu vou pedir algum escrito no final da disciplina para vocês, tá certo? Provavelmente eu vou pedir, sim, um escrito no final da disciplina. Mas eu acho que eu não vou pedir na forma de um artigo pré-escrito. Não é uma coisa que vocês vão escrevendo ao longo e vão me entregar no final, no formato da BNT, não deve ser isso, tá? Apesar de vocês terem falado em eu elaborar questões de prova, eu não estou pensando em fazer provas, avaliações, tá? Mas vamos ver no correr da carruagem como é que isso vai acontecer, tá? Eu sei que se eu disser, a gente vai ter uma avaliação sobre esse texto, vocês vão ler melhor o texto. Mas eu não posso passar avaliação, eu vou dizer para vocês, olha, nós vamos ter leitura de 8 textos. Nós vamos ter avaliação sobre os 8 textos. Aí eu sei que vocês vão ler melhor. Mas eu acho que ia ser feio da minha parte fazer isso, sabe? Aí eu acho que o proveito é menor quando você lê por obrigação do que quando você lê por prazer. Eu acho que, principalmente o conteúdo de tal 3, que é um conteúdo já muito mais próximo da gente, então a gente está estudando a cidade industrializada, a gente está estudando problemas urbanos que a gente conhece, a gente está estudando uma realidade muito mais próxima da gente, então vocês já vão se sentir muito mais próximos desse conteúdo, tá? Inclusive porque no final desse período, a gente já vai estudar, no final desse conteúdo aqui da disciplina, a gente já vai estudar os precursores do movimento moderno, tá? Então, eu acho que vocês vão gostar muito desse conteúdo aí. Então, eu não quero que vocês estudem isso por obrigação de estudar para fazer uma prova, tá? Mas talvez eu também possa alternar. Gente, para a próxima aula é um resumo. E lembrem que na aula seguinte a gente vai ter uma provinha sobre o texto tal, tá? E sempre assim, a provinha, quando eu passo uma prova sobre um texto, é
é um tema, eu dou um tema e vocês escrevem, ou então eu dou 2 temas e vocês escrevem sobre esses temas. Nunca é uma prova assim complexa. Olha, uma vez na vida, eu fiz uma prova de 10 questões de marcar sobre as civilizações antigas. Era uma prova de Taum. Gente, essa prova foi cabulosa. Eu fiz com a turma de 2015 isso. Eu decidi, depois dessa prova, nunca mais fazer isso, porque a turma suava frio na minha aula. Sabe? Eu percebi que eu estava botando medo na turma. Eu falei, gente, isso não é uma coisa que se faça. Então, Roberta, pode falar. Engraçado, professor. É assim, eu falei com algumas pessoas aqui da turma e a gente está achando que talvez fazer um artigo fique muito pesado mesmo em relação ao que são pouco, o nosso semestre está reduzido, né? São poucos meses. Então pode ser assim, separa os textos, faz lá o cronograma de quando a gente vai ter a aula, de quê, para a gente poder ler o texto que for ser algum tema parecido com a aula e saber já o que vai ser na aula, fazer um resumo do texto, ou como o senhor falou, fazer uma provinha que seja desse modelo que você falou, sem ser de marcar nem nada assim, como acho que o senhor passa aqui, para falar sobre, faz sobre esse assunto, sobre esse tema. E aí acho que vai ficar melhor para a gente, mas é muito bom isso de passar o texto para a gente ler antes da aula, porque quarta-feira a gente teve aula de projeto, o professor Jaci, e ele tinha passado um texto para a gente ler antes da aula, e a aula foi, assim, muito boa, espetacular a aula. Você tá batendo aí? Desculpa, sou eu. Tá fazendo barulho aí. Aí foi muito boa a aula, porque a gente sabia o que ele estava falando, e aí o que ele trouxe a mais, a aula foi muito boa, assim, muita gente interagiu na aula, então eu acho que assim vai ser bom. Mas aí faça um cronograma para a gente, se organize, para a gente saber direitinho como que vai ser. Tá. Pode falar, Wilson. Professor, como a Roberta colocou, realmente, de fato, é muito mais proveitoso a gente ler um texto e depois ter sua aula, até mesmo para tirar as dúvidas, porque na hora que a gente lê o texto, ficam algumas dúvidas, ficam algumas coisas que a gente não consegue entender bem, e aí com a sua aula, dá para interagir também, para tirar dúvida com o senhor professor, eu tive dúvida tal, e aí o senhor tem a possibilidade de nos tirar aquelas dúvidas que ficam, mesmo lendo o texto, a gente consegue ter umas dúvidas, e para mim isso é um aprendizado muito melhor. Eu faço arquitetura por aprendizado, professor. Eu não faço por necessidade de formação nem nada disso. Eu quero conhecer. Então, assim, quanto maior qualidade na aula, para mim, é muito mais importante. Legal, Wilson. Beleza. Cadê a Menela, gente? Ela já fez tal 3, é? Não, professora, ela não está nessa matéria, ela está fazendo só algumas matérias semestre, porque ela estava em completo surto, ela resolveu fazer só algumas matérias. E ela faz duas faculdades. Ela faz design também. Ela estava em surto mental, psicológico. E ela, agora, na outra faculdade dela, que é design, ela está em TCC já. Aí ela preferiu focar mais em design esse semestre. E ela vai voltar a fazer matérias totais no ano que vem. Uhum. Entendi. Mas eu aviso que todos estamos com saudade dela. Mandem um abraço meu para ela, por favor. Manela é um barato. Tá? Bom, ótimo. Aguardem um e-mail meu, tá bom, sobre isso, e a publicação no SIGA da sequência de temas das aulas. Provavelmente eu já vou publicando, junto com o tema da aula, no SIGA, o texto dentro daquela aula, tá? Primeiro eu vou publicar os temas, aí depois vocês vão ver os textos aparecendo lá nos temas. O que eu ia comentar ainda agora é que eu poderia ser criterioso e seguir exatamente como é que está lá o programa de curso proposto pelo nosso projeto político-pedagógico. Mas eu posso pegar o programa de curso, entender qual é a proposta do programa de curso, selecionar textos que contemplem aquele programa e propor que a nossa disciplina seja baseada nesses textos. Então, vocês sabem que as leituras que a gente vai fazer preenchem aquele mesmo conteúdo.
Então, pode ser que vocês leiam a sequência de temas das nossas aulas e não enxerguem no nome dos temas a mesma sequência de temas que está no projeto político-pedagógico do curso. Tá bom? Se vocês tiverem dúvida sobre isso, me perguntem, professor, onde é que está o tema tal que está lá no PPC do curso? Pode me perguntar que eu explico. Gente, aquele tema tal, ele está entrando... Tá? Se algum tema não estiver entrando, eu posso passar um texto auxiliar para vocês, algum texto que não está nas leituras da aula. Tá? Período passado, principalmente em tal 4, olha, tal 4, a gente teve muitas leituras que eu precisei passar para a turma por fora. Foram só 10 semanas de aula. Dessas 10 semanas de aula, eu precisei usar 3 para orientação. Então, teve muitas leituras que a turma não fez comigo. Eu dei o nome do livro, alguns livros eu consegui digitalizar e mandar para os alunos, e outros livros eles ficaram de pesquisar por fora. Eu só disse, olha, esse conteúdo vocês vão achar no livro tal, capítulo tal, página tal, e eles ficaram de se virar para procurar. Quer dizer, eu orientei onde eles iam encontrar o conteúdo e que eles deviam procurar por conta própria aquilo ali. Tá? Eles também trabalharam com artigos, mas o ensino à distância ele tem um pouco disso, tá? De que o aluno ele precisa conquistar uma grande parte do conteúdo da disciplina por conta própria, e que o professor ele precisa facilitar esse conteúdo. Tá? Então, a nossa relação ela muda um pouco da relação em sala de aula presencial. E eu acho que, na realidade, essa tendência... A tendência é que a relação professor-aluno mude muito, mesmo em sala presencial, daqui para frente. É isso. Eu espero que as nossas aulas sejam muito mais de conexão e conversa do que de eu ficar aqui expondo, mostrando imagem e tudo mais. Tá? E eu quero dizer de novo que é muito bom ver a turma inteira junta. Melhor do que ver só um pedaço da turma. Tá? Vamos encerrar? Eu quero fazer novamente a chamada só para confirmar quem está presente, porque eu quero que isso fique registrado na gravação, tá bom? Só um instantinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar o nome de quem está presente. Quem eu chamar já pode sair. E aí pode ficar só quem não foi chamado, para poder me dizer, professor, o senhor não me chamou, e aí eu vou dar a sua frequência. Eu sei que só uma pessoa entrou depois da chamada, mas eu acho que entrou com outro acesso. Bora lá. Estão presentes Ana Clara, Ana Paula. Tchau, gente. Ângela Sueli. Tchau, gente. Até a semana que vem. Ângela Sueli. Antônio Vitor. Tchau, professor. Tchau. Beatriz. Elisa. Emanuele Emília. Emanuele Campos. Fauzi. Giovana Barros. Erivelton Gabriel. Jéssica Cristine. Joiciane. Karen Aguiar. Karina. Catrine. Tchau, Luana. professor. Tchau. Luana de Souza. Luana Saraiva. Luísa. Matheus. Melissa. Rafaela. Roberta. Tchau, professor. Tchau, tchau. Sara Jordana. Tchau, professor. Tchau, gente. Pronto. Professor, eu não sei se eu escutei meu nome. É a Eu Luísa. também não escutei o meu, professor. Escutou sim, Luísa, você está presente. Quem falou depois? Obrigada, tchau. A Ingrid. Ingrid, você está presente, Ingrid. Eu não tinha te chamado. Tá bom. Quando eu chamei, você estava ausente ainda. Tchau. Tchau. O Wilson, professor. Wilson, Me chamou. Deixa eu ver. É que no começo da aula eu estava sem energia, eu cheguei depois. Então foi isso, Wilson. Está presente agora. Ok, professor. Até mais. Tchau. Bom almoço, professor.
Tchau, tchau. Deixa eu ver, Jéssica? Jéssica Cristine, né? Jéssica, Ive. A Ive está presente. Acabei de colocar a presença para a Ive. Ive! Rapaz, eu achei que você era uma menina. Peraí. Ive e Thiago, só agora que eu vi. Ive, você não estava no início da aula, eu acho, na hora que eu chamei. Você talvez tenha entrado depois, tá? E eu tinha chamado, mas eu acabei de colocar a presença para você. Desculpa a minha confusão, tá? É porque eu conheço várias meninas chamadas Ive, mas beleza, tá bom? Quer dizer alguma coisa? Pode falar. Jane também, pode falar depois. Não, era só para dar presença. Tá bom. Professor, porque eu acabei perdendo o início da aula por causa da conexão de internet, mas eu só queria que vocês estão presentes desde o começo. Jane, presente. Então, deixa eu ver. Ausente só tá aqui Gabriel Viana, Ian e Larissa Prata. Tudo bem, Ive. Tranquilo, rapaz. Erivelto, você está presente. Está presente desde o início da aula. Tá? Obrigado, gente. Jéssica, você está presente. Ela só vai ver isso aqui depois. Que eu acho que ela saiu. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.